Glória a Deus. Eu sou livre, você é livre? Por causa de Jesus, nós somos livres. Pedi minha Bíblia aqui, eu acordei cedo. Pode ser essa. Obrigado, querida. Que bom que você acordou cedo, veio aqui para juntos nesse culto da ressurreição celebrar. Parabéns, crianças, uma salva de palmas para essas crianças maravilhosas, coral maravilhoso, coral de adultos também, né? Gente nova aí, chegando, louvado seja Deus. Eu quero compartilhar uma palavra não muito longa, curta, mas refletindo sobre isso. Eu gostaria de ler o texto de Lucas, capítulo 24, fala da história da ressurreição, e nessa história nós encontramos as mulheres indo até o sepulcro. Diz assim, no primeiro dia, Lucas 24, 1, no primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam separado. E encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. E elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram, por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Glória a Deus. A base da nossa fé está firmada nessa verdade, nessa realidade. 1 Coríntios 15 diz assim, que se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Então nós estamos diante da maior e da melhor e da mais firme e da mais consistente base da nossa vida como um Deus, da nossa vida como igreja, da nossa vida como cristão. Se Cristo não ressuscitou, a sua fé é vã. Interessante que aquelas mulheres foram procurar Jesus no sepulcro. Maria, Madalena, nós vemos lá a Joana e a Maria e algumas amigas esperaram passar o sábado, que era o sábado consagrado, para que pudessem estar levando as especiarias para tratar do corpo ferido, machucado de Jesus, que havia sido torturado. Elas teriam um trabalho muito grande, porque Jesus passou por um martírio muito forte. E aquelas mulheres com coragem, com dedicação, com os equipamentos necessários, creio que se prepararam emocionalmente, se prepararam psicologicamente, se prepararam até espiritualmente para encarar o corpo de Jesus e cuidar daquele corpo. Mas a grande surpresa é que os 2 anjos falam para elas assim, por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? E eu quero falar um pouco sobre vida hoje. Ressurreição fala de vida. E essa ressurreição é uma grande revelação de que Deus é o dono da vida, Ele vence a vida, Ele é o Criador da vida, e você é uma testemunha de que Deus existe. Mesmo aquele que não crê em Deus, quando você está vivo, respirando, mostra que existe um Deus. Toda vida, ela só consegue ser explicada através da existência de Deus. Então você é uma prova viva da pessoa de Deus nessa terra. Então você respira, você vive, você mostra que existe um Deus. Podem explicar de tantas outras formas, mas ninguém consegue chegar à definição e à explicação de que Deus não existe, Deus existe. E a prova disso é que você está vivo aqui hoje. Nós vamos para os velórios e há um inconformismo com a morte. A morte, ela passeia e alcança todos nós. As guerras, quanto mais números de mortos, mais impactante é uma guerra. Quanto mais catástrofes como vendavais, terremotos,
catástrofes ambientais, quanto mais mortes acontecem, mais as pessoas ficam impactadas. Porque a vida é o grande presente que Deus nos dá. Quando a gente olha para isso, quando a gente fala isso, a gente está falando não só da vida biológica, respirar, se locomover, se reproduzir. Nós estamos falando mais do que isso. Nós estamos aqui hoje celebrando uma vida que não é apenas a vida física, não é apenas a vida biológica, a vida que transcende isso tudo. Eu quero dizer que quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele pavimentou, Ele preparou, Ele organizou, Ele foi e criou um caminho de acesso a Deus Pai. Significa que agora não há mais empecilhos, presta atenção no que eu estou falando, não há mais empecilho nenhum para você chegar até o Deus Pai. Glória a Deus, não há mais empecilho. O pecado que havia impedia foi retirado. A palavra de Deus, ela diz que o salário do pecado é o quê? Quando pecamos, nós ficamos longe de Deus. Ficamos longe de Deus. Mas através do sacrifício de Jesus, Ele nos reconcilia novamente. João 17:3, preste atenção nesse texto. A vida eterna é esta, que te conheçam a Ti. A vida eterna é esta, que te conheço a Ti, o único Deus verdadeiro. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida não é apenas respirar, se reproduzir, trabalhar. Nós estamos pregando aqui nessa manhã um tipo de vida diferente. Não é só esse, de que você vive o seu dia a dia e vai um dia morrer. Mas nós estamos dizendo de uma vida que é um relacionamento restaurado com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Quando a gente fala de vida ou a gente fala de morte, tanto faz. A gente está falando de vida, vida espiritual. A gente está falando de vida, vida física. A gente está falando de vida, vida emocional. Quando a gente está falando de vida, a gente está falando de vida eterna, morte eterna. Quando a gente fala de vida ou morte, a gente está falando de coisas que vão muito além do respirar. Uma vida emocional. Tem gente que não tem vida, morto emocionalmente. Tem gente que está morto relacionalmente. Tem gente que está morto nos relacionamentos sociais, comunitários. Mas quando Jesus vem para trazer vida, Ele traz uma vida que ela é completa. Ela é um pacote completo, é o combo completo. Você recebe vida, vida espiritual, vida eterna, vida relacional, vida comunitária, vida social. Aleluia. Por isso, bem-vindo à vida. Bem-vindo à vida com Jesus. E se você ainda não está desfrutando da vida relacional, da vida emocional, é porque ainda o seu relacionamento com Deus precisa ser ajustado. Porque nós estamos hoje dizendo, Jesus ressuscitou para que você tenha vida, e vida eterna. Mas não apenas vida eterna, você precisa ter uma vida abundante, uma vida cheia da presença de Deus, uma vida equilibrada nas suas emoções. Deus pode fazer isso. Porque a vida de Deus, quando ela entra em você, ela coloca ordem no caos. Por isso que Jesus é o Senhor da vida. Nós temos um Deus que ninguém mais tem, porque esse Deus é o dono da vida. Tem gente que adora Deus da tempestade, Deus das águas, né? Tem crenças que adoram o Deus dos mares, a lua, as estrelas. Eu estou querendo dizer do Deus que é o dono da vida. A palavra de Deus diz já em João 1,4: a vida estava nele, e ele era a luz dos homens. A vida estava em Jesus. Jesus, então quando a gente adora Jesus, a gente está adorando o Deus da vida. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Quem crê em mim, ainda que esteja, o que vai acontecer com ele?
Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Nós estamos falando sobre vida. Mas aquelas mulheres, e o interessante é que aquelas mulheres, elas foram com toda a dedicação, com toda a sua religiosidade, com toda a sua, todo o seu amor, mas foram preparar o corpo de Jesus. Nós muitas vezes temos aqui um tipo de culto que pode ser que você esteja celebrando. É aquele culto que não muda a sua vida. Eu estou falando sério hoje aqui, mais uma vez. Não adianta vir aos cultos se Jesus não muda a sua vida. Está me entendendo? Você está igual aquelas mulheres, cultuando e indo atrás de um Jesus que está morto. O Jesus morto não muda a vida de ninguém. O Jesus vivo muda a vida de alguém. Aquelas mulheres foram prestar um culto, preparar um corpo, limpar, fazer toda aquela dedicação. Graças a Deus pelos anjos que falaram: o que vocês estão fazendo aqui? Talvez a pergunta é: o que vocês estão fazendo na vida? Vocês estão cultuando, estão procurando um Deus morto, um Deus que não muda a sua vida, a sua família, não muda o seu coração. Tem gente que está adorando a Deus e o seu coração continua endurecido. Como é isso? Porque estão cultuando e adorando um Deus morto. Porque se você está adorando um Deus vivo, Ele revoluciona e muda a sua vida. Ou nós cremos que Jesus ressuscitou e muda a nossa história, muda a nossa vida, ou nós estamos indo para o sepulcro como aquelas mulheres, adorando um Deus que está morto, fazendo um negócio até bonito, muito dedicado, gastaram muito dinheiro para as especiarias, fizeram tudo nos conformes. Mas nada mudaria a vida delas, a não ser a história e a boa notícia. De que você, por que você está aqui? Por que você está aqui? Jesus está mudando a sua vida? Está? É verdade isso? Está mudando o seu coração? Está mudando os seus conceitos? Está mudando a sua postura, os seus relacionamentos? Está mudando, o que está mudando na sua vida? Porque nós vamos cansar de fazer cultos de Páscoa, celebrando um Jesus que ressuscitou. Para que Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou para dar vida a todos nós. Precisa haver mudança. Jesus ressuscitou. E Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar a história da sua família. Ele pode mudar as lutas e batalhas que você tem dentro do seu coração. Mas se você continuar cultuando um Deus morto, quando você continuar indo aos sepulcros, cada culto, aqui não é uma tumba onde você adora um Deus morto, aqui é um lugar onde Jesus é celebrado, um Jesus vivo. Por isso, é para você aprender a se relacionar com Deus intimamente. Aqui é um lugar, aqui na sua casa, aqui nós ensinamos a você a se relacionar com Deus na intimidade. Mas se você continua preso a mágoas, a ressentimentos, se você continua preso a conceitos, a jeito do mundo, a uma mentalidade mundana, você precisa ter um encontro com o Jesus vivo. Um Jesus que muda a história. Se você conheceu Jesus e a sua vida não mudou, larga esse Jesus. Porque esse Jesus que você está adorando não é o Jesus correto. Porque o Jesus que eu conheço, Ele muda a história das pessoas. Ele muda a vida das pessoas. Ele muda o conceito, Ele muda a mente, Ele muda o coração. Ele muda a família. Ele entra com vida onde está a morte. Porque Ele é o Deus da vida. Eu convido você a entrar com ousadia na presença do Senhor.
O texto diz assim: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Porque vocês estão procurando um Jesus morto? Ele já ressuscitou. Ele não está no lugar que você está procurando. Você tem que procurar um Jesus vivo. Por isso eu quero concluir essa breve palavra, dizendo para você uma coisa. Primeiro, nós não precisamos parar de fazer como fazemos muitas vezes. Aquelas mulheres, embora Jesus já havia dito para elas, eu ressuscitarei, elas não acreditaram. Jesus falou por diversas vezes, eu serei morto, mas ressuscitarei. E ele ressuscitou, e as pessoas continuaram vivendo um Deus morto na sua vida. Eu quero desafiar você a experimentar um Deus vivo nos seus relacionamentos. Um Deus que muda a história da sua vida. É para você sair desse atoleiro emocional, nessa vida enroscada que você está. Porque Deus, ele não ressuscitou para você ficar do mesmo jeito que você estava antes de se converter. Viver as mesmas práticas, viver as mesmas mazelas, viver os mesmos conceitos. Ou você tem encara um Jesus que ressuscitou, ou você vai continuar tendo uma vida de morte. Precisamos ter cuidado para não fazer tudo direitinho. Ai, que bonito, né? Igreja bonitinha, arrumadinha. Ai, o culto, eu dei meu dízimo, eu vim na escola bíblica, eu fiz isso, fiz aquilo, e nada mudar na sua vida. Ou muda ou muda. Porque Jesus Cristo, ele coloca um divisor de águas. Ou eu creio num Jesus que ressuscitou e ele muda a minha vida, ou você vai continuar vivendo esse enrosco. Jesus já venceu o maior de todos os inimigos. Por isso, convido você nessa manhã da ressurreição. Desperte-se para chegar e talvez encontrar o túmulo vazio e o Senhor dizendo para você: o que você está fazendo? O que você está fazendo da sua vida? Talvez o túmulo da sua vida seja o seu trabalho. Lá você não consegue ver Jesus ressuscitado, você só imagina um Jesus morto. Mas quando o anjo do Senhor falar para você, fala assim: o que você está procurando Jesus morto aqui nesse seu relacionamento, no seu trabalho, na sua família? Sabe, ele já ressuscitou, ele está vivo, ele pode mudar a história da sua vida. Por isso, eu quero falar para aqueles que já creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu quero dizer para você: viva esse Jesus ressuscitado na sua vida. Não se conforme com uma vida medíocre, cheia de morte, cheia de pensamentos mundanos, cheia de pensamentos de morte. Deus não quer que você viva enroscado nos túmulos da sua vida. Ele quer que você saia. E a ordem que Deus, que através dos anjos falaram, elas saíram e foram anunciar que Jesus havia ressuscitado. Se Jesus ressuscitou, você precisa sair e anunciar para os seus familiares que ele ressuscitou. Se você ainda não nasceu de novo, eu quero falar para você hoje, nessa manhã. Você que está aqui hoje, está curtindo a vibe de um culto diferente, eu quero desafiar você a entregar sua vida para Jesus. Mesmo que você tenha uma religiosidade exemplar, você pode ainda não ter nascido de novo. Porque quando Jesus entra na vida de alguém, as coisas começam a mudar.
Eu queria que você ficasse de pé, por favor. A palavra ressurreição é levantar-se. A palavra ressurreição, ela tem um significado literalmente levantar de novo, reviver. Eu creio que Deus quer ressuscitar coisas nessa manhã, coisas que estão mortas, porque o mesmo Deus que trouxe vida, Ele pode trazer vida para você, mesmo Deus que venceu a morte. Eu quero orar com você nesse momento. Quero que você comece a... Feche seus olhos. Primeiro eu quero perguntar se existem áreas da sua vida que estão precisando de vida. O Jesus que ressuscitou pode ressuscitar você nesta área. O Deus que venceu a morte, vence as áreas que estão mortas na sua vida. Eu queria que você levantasse a sua mão se você quer alguma área na sua vida que precisa ser ressuscitada, que precisa receber vida. Talvez seja o seu relacionamento com Deus que está morto. Talvez seja o seu relacionamento com o seu cônjuge que está morto. Talvez seja o seu relacionamento emocional que está morto. Nós estamos hoje diante de um Deus que venceu a morte. E eu quero orar por você. Você não virá aqui à frente, mas eu quero orar por você. Para que a vida de Deus, nesse dia da Páscoa, entre na sua vida. Levante a sua mão, eu quero interceder por você. Senhor, Tu estás vendo as mãos levantadas, Tu estás vendo as áreas que precisam ser ressuscitadas. Tu estás vendo, ó Deus amado, os corações que estão adormecidos, amortecidos. Eu oro para que o Senhor toque agora com seu poder, ó Deus, e venha visitar essas pessoas, Senhor Deus, com vida, porque nós estamos diante de um Deus que venceu a morte, Senhor. Por isso, Senhor Deus, toca, Senhor Deus, se é uma morte emocional, traz vida nessas suas emoções, ó Deus, se é uma morte no meio dos relacionamentos, ó Deus amado, eu oro, Pai, vem, visita, Pai. Traz vida, Senhor Deus, porque Tu és o Deus que venceu a morte. Tu és o Deus que venceu o pior de todos os inimigos. A morte foi vencida. E o Senhor veio para que nos dar vida, e vida em abundância, Deus. Perdoa-nos por viver uma vida medíocre. Perdoa por nos vivermos uma vida oprimida. Ó Deus amado, uma vida, Senhor Deus, escrava dos nossos pecados, dos nossos sentimentos. Ó Deus amado, venha hoje e visita, Senhor. Traz um novo tempo, Senhor. Traz um novo tempo para esta igreja. Traz um novo tempo para as famílias dessa igreja. Traz um novo tempo para os pensamentos, ó Deus. Visita pensamentos, visita, ó Deus, conceitos. Muda conceitos, ó Deus. Eu oro, Pai amado, que quebre toda a cadeia do inferno que tem aprisionado essas pessoas em morte, Senhor. Tu és o Deus que venceu a morte. Ó Deus, vence, Senhor. Traz vitória, Senhor, sobre aqueles que estão nesse culto, Senhor, nesta manhã aqui. Ó Deus amado, eu sou livre para viver plenamente tudo que o Senhor planejou para mim, Senhor. Por isso, Senhor Deus, faz isso nesta manhã, Senhor Deus. Faz isso nesta igreja, Senhor. Ó Deus amado, muda as histórias. Ó Deus amado, nós temos visto histórias se repetindo. Ó Deus, uma rotina de morte, uma rotina de pessoas que não conseguem avançar, Senhor. Ó Deus amado, quebra as cadeias e traz vida, Senhor. Traz vida, Senhor. Eu oro, Senhor Deus, declarando vida sobre os mortos, sobre aqueles que estão mortos nesse lugar, mortos emocionalmente, mortos, Senhor Deus, nos seus relacionamentos. Eu oro, ó Deus amado, coloca uma chama de vida agora nos corações, Senhor, em nome de Jesus. Que o diabo seja envergonhado de colocar mentiras
Ó Deus amado, nós declaramos que eu sou livre para viver o melhor. O melhor. Ó Deus amado, eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, quebra os corações, muda a história, Senhor. Nós declaramos isso, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos declarar isso. Declare isso sobre a sua vida. Declare isso sobre a sua vida. Eu sou livre. Livre para viver tudo o que Deus tem. Livre para viver o melhor de Deus nessa terra. Livre para viver a vida de Deus no meu casamento, nos meus relacionamentos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sou